Boa noite, Moçambique. Boa noite, mundo. Estamos, portanto, já iniciou o programa Debate Político hoje, domingo. Portanto, conforme tem sido aqui costume, trazemos conosco convidados super e, portanto, especiais. Também trazemos temas que mexem com a nossa sociedade moçambicana. Já estão aqui conosco os nossos convidados. Falo de Gilberto Chirinza, a quem eu saúdo agora. Boa noite, Gilberto Chirinza, e bem-vindo. Muito obrigado, Isaac. Boa noite aos telespectadores, bem como aqueles que nos acompanham através das várias plataformas instaladas, e reiterar o meu boa noite. Muito bem, portanto, temos aqui também o ilustre Pelembe. Boa noite e bem-vindo. Boa noite para si, Isaac, para o Camilo, para o mais velho Chirinza e aos estimados telespectadores, e obrigado pelo convite. Camilo, ilustre Camilo, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite mais uma vez àqueles que nos acompanham a partir de casa e os meus ilustres colegas, para ti, Isaac, que a gente tenha aqui um bom debate. Pois bem, espero que, tanto, de fato, tenhamos aqui um bom debate. Afinal de contas, esse é o debate político. Não vamos mais alongar muito, vamos ir logo no ponto que são os nossos temas que vamos colocar em cima da nossa mesa. E o primeiro tema tem que ver, portanto, com alguns pronunciamentos do líder da RENAMO, em que diz que há conivência, tanto na guerra de Cabo Delgado. Vou começar mesmo com o ilustre Chirinza, para que aqui diga algumas palavras em torno daquilo que terá dito o seu líder, tanto na sessão ordinária da Comissão Política Nacional. Chirinza, que leitura faz, portanto, dos pronunciamentos de Ossuf Momad? Há ou não conivência interna na guerra de Cabo Delgado, e quais seriam as motivações que teriam, portanto, que estarão por trás destas conivências internas? Mais uma vez, obrigado, Isaac. Dizer que o presidente Ossuf, Sua Excelência, senhor presidente Ossuf, acertou. Acertou por quê? Porque este assunto de conivência, a existência de conivência, não iniciou hoje. Quando o saudoso presidente Dhlakama, ainda em vida, falou acerca desses assuntos e deu a conhecer ao povo moçambicano de que esta guerra é para justificar os tais 2,2 milhões de meticais. Por quê? Se dizem de que foram pedir emprestado aquele dinheiro sem anuência da Assembleia da República, porque estavam lá, não. Cadê os equipamentos e as armas que foram adquiridas? Então, para dizer de que é tudo falacioso. Mas, senhor Chirinza, o que tanto as dívidas têm que ver com a guerra, portanto, de Cabo Delgado, também com a questão da existência, ou seja, da conivência interna? Como é que podemos ligar essas questões? É muito simples, só qualquer um distraído é que não pode entender. Porque em sede de julgamento falou-se tanto deste assunto de guerra em Cabo Delgado, de que precisavam de defenderem o mar, e que houve pessoas, personalidades, que foram vistas na Somália, num outro país como Iêmen, à procura de este embaraço, a fim de se justificar com a dívida dos 2,2 milhões. Então, para dizer de que não é um assunto novo para a RENAMO. Se existe esse armamento, que seja usado, não precisamos de ir buscar mercenários. Aliás, mesmo com a existência de mercenários, há quanta existência de mercenários russos aqui, ficamos já a saber através dos órgãos de comunicação social que os russos já haviam descoberto onde é que estão esses grupos de insurgentes. Mas quando fossem para tomar as rédeas do assunto, sempre a contraparte era a primeira a tomar conhecimento. Então, há quem os informava, assim como até hoje, há quem informa eles. Então, é bom que ponhamos este assunto. Muito bem. Obrigado, Sr. Chirinza. Augusto Pelembe, que leitura faz, portanto, da narrativa
do líder da Renamo, em que portanto, disse ou confirma haver conivência interna na guerra de Cabo Delgado? Bem, mesmo antes de ir ao ponto que me coloca, queria saudar os membros do Movimento Democrático de Moçambique, porque na semana que termina, ou na semana passada, não é? Foi indicada pela primeira vez, nos 3 partidos que estão no Parlamento, uma mulher como secretária-geral. É de enaltecer. Estamos numa era em que as mulheres reivindicam o seu espaço e o MDM na vanguarda é o primeiro partido a tomar parte desta globalização, mas também lembrar que foi com o MDM, o líder do MDM foi o primeiro moçambicano a conquistar ou a ganhar eleições como candidato independente. Fez a história, como tivemos a oportunidade de assistir, o saudoso Davis Simão. Também o MDM foi timoneiro em termos de quebrar a bipolarização no Parlamento. E o MDM continua com esses 13 anos a fazer a sua história. Está de parabéns os membros, está de parabéns o presidente do partido, o engenheiro Lutero Simão. Estamos de parabéns nós moçambicanos e esperamos que nas próximas eleições o MDM possa fazer essa diferença e trazer soluções para o povo moçambicano. Agora, olhando para a questão que me coloca, já era aquilo que nós dizíamos no passado. Por quê? A partir do momento que há uma exclusão social, estamos a dizer que Cabo Delgado hoje são os nossos ovos de ouro. É onde reside o futuro de Moçambique em termos financeiros, em termos de desenvolvimento. Mas se for já olhar a vida do cidadão comum em Cabo Delgado, é uma discrepância total. Por quê? Vai a Montepuez, onde temos as minas de Montepuez, onde saem os rubis, que são vendidos a milhões e milhões de dólares. Em contramão, ao redor das minas, residem pessoas que nem água potável têm direito, nem uma escola de qualidade tem direito, nem um hospital de qualidade tem direito. Então, são essas discrepâncias que fazem com que o governo ou os locais nós, os outros, possamos dizer que há, em algum momento, a participação dos moçambicanos ou do governo moçambicano no surgimento deste conflito. Mas, de que interesse teria o governo, portanto, de participar, Veja só, este conflito começa num ressentimento das populações. Houve um conflito, várias organizações, o MDM, a sociedade civil, reclamaram que o ressentimento não estava sendo um ressentimento adequado, que dava valor ao cidadão moçambicano. Depois eclodiu esta guerra, ou seja, quem tinha interesses, os que tinham mais interesses poderosos desse país, que muitos deles fazem parte do regime, como forma de não indemnizar as populações, usaram o conflito para que as pessoas pudessem sair por força maior, sem precisar com que ninguém os indemnizasse para ficar com as suas terras. Também é um dos motivos claramente visível naquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. Mas eu olho muito para a situação da exclusão social, da pobreza, da falta de emprego, que fez com que muitos jovens alinhassem com o convite dos Boko Haram, do Estado Islâmico. Isso tudo porque o governo não tem políticas acertadas. E porque essas políticas são falhadas, trazem consigo essas consequências. Mas também não podemos negar que muitos generais, muitos dirigentes desse país se tornaram ricos com o recrudescimento desta guerra. Ou seja, esta guerra trouxe mais ricos, mais poderosos
neste país. Então, posso dizer que uma parte das afirmações do líder da RENAM fazem sentido, ou seja, tens que lembrar, Isaac, meus pares do painel, os estimados telespectadores, o quanto o chefe do Estado resistiu para pedir ajuda internacional para resolver o problema em Cabo Delgado. Ou seja, estava claro que o terrorismo era um fenômeno novo para os moçambicanos. Não estávamos preparados, mas fora tinha países que já conviviam com esses fenômenos, estavam capacitados para intervir e ajudar o país. Mas sentimos a resistência, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, íamos perdendo infraestruturas, eram vidas humanas, chegamos a mais de 2.000 mortos. Então, tudo isso, o silêncio, o demorar em agir do governo de Moçambique demonstrou claramente que havia aqui interesses em alimentar essa guerra, porque havia ganhos para este grupo que tinha o poder de decisão para dizer sim, venham nos ajudar, venham parar com este conflito. Muito bem, obrigado. Antes de mais, Sr. Chirinza, vou dar a palavra ao Sr. Camilo por questões, né, de igualdade, assim que depois volto a si. Sr. Camilo, como é que olha para esta teoria que tem que ver com a participação do governo nesta guerra? Que interesse teria o governo em participar nesta guerra que começou em 2017 e já fez, milhares de mortes? Muito obrigado. Eu vou ver esta questão em três perspectivas. Primeiro, vou olhando para a sua deixa, em que diz que o governo tem conivência nesta guerra. Eu até diria que sim. Em certa parte, o governo tem cota-culpa deste eclodir desta guerra, de não saber quem está por trás, por causa das fraquezas das instituições que administram aquilo que é, digamos, o censo populacional. As fronteiras. A gente não sabe quem entra, quem sai. A gente não sabe quem vive na província. Então, temos instituições que zelam digamos, pelo mapeamento da população, que não funcionam. Então posso por aí dizer que sim, efetivamente o governo tem culpa porque essas instituições não estão a fazer o seu papel, que deviam fazer. Nós hoje não encontramos, se o terrorismo não tem cara, a culpa de quem é? A culpa são das instituições. Sejam instituições do Ministério da Saúde, sejam instituições da administração pública, sejam instituições da Guarda Fronteira, etc. Tudo isso tem conivência. Então concorda que o governo pode ser, de certa forma, cúmplice desta guerra? Cúmplice eu não usaria essa palavra, mas culpado. Não, conivência, se nós olharmos para a questão de palavras sinônimas... Eu falo parte da culpa desta abertura. Desta não identificação de quem está por trás. O Pelembe aqui fala, por exemplo, da conivência das elites. Mas ok, conivência das elites, mas não conseguem me trazer provas. Então nós não temos que estar a andar a apontar dedos a pessoas. Vamos discutir o assunto propriamente dito. O que é que causa isso? Por que é que nós não conseguimos identificar o que está por trás disso? Quem está por trás disso? É porque as instituições neste momento não estão a funcionar como deve ser. É por aí que nós temos que ir. Temos que elevar as instituições, chamar a responsabilidade das instituições, as pessoas têm que ir. Se nós formos recuar, e o Chirinza, se calhar mais velho, pode dizer, se nós recuarmos na altura em que até tínhamos cartão de residência, íamos perceber que cada passo de cada cidadão era controlado. Então é isso que está a faltar neste momento. É que nós não conseguimos controlar os passos das pessoas. Não conseguimos controlar quem está dentro, quem entra e quem sai neste país. Se nós conseguimos fazer isso, certeza absoluta que as coisas vão ter cara. O terrorismo vai ter cara. O contrabando vai ter cara. Isso tudo vamos saber identificar. Basta que as instituições funcionem. Muito bem, obrigado. Mas Isaac, Camilo, como ter os serviços ou as entidades do Estado funcionais se quem está na tenda da BO, o nosso sistema de segurança,
o CISI, estava mais preocupado em boladas. Quem devia ter o conhecimento da segurança do país estava mais dedicado a se embarcar, a criar empresas, a viver de boladas, do que proteger o país. Então, é já aí a razão de nós dizermos que há uma conivência do Estado moçambicano em querer ver esta guerra continuar, porque não faz sentido. Há pessoas que recebem, há pessoas que são pagas para velar pela segurança do país, mas estavam ali a fazer boladas preocupadas em Matum, Magatum, sei lá o quê, outra coisa, ao invés de estar preocupados na segurança do país. Então, não sei se estás a ser repetitivo no que eu disse. O que eu disse, por outras palavras, é tudo o que estás a acabar de dizer. O que estou a dizer é que as instituições têm que funcionar. Quem faz funcionar as instituições são as pessoas. E nós temos que começar a perceber que temos que pôr as pessoas certas naqueles lugares. Nós temos que combater esse tipo de... Temos que combater esse tipo de práticas. Nós temos que começar a abrir os olhos para pôr as instituições a funcionarem. Eu não estou aqui a apontar dedos, como tu estás a querer apontar dedos. O que estou a tentar dizer a ti é que as pessoas como aquelas que tu dizes que estão na BO têm que deixar de existir. Nós temos que pôr as instituições a funcionar. É isso que eu estou a falar. Então tu, eu, o Xirinza e mais milhões de pessoas temos que começar a zelar para que as instituições funcionem. Muito bem. Mas enquanto a Frelimo continuar no poder, a não olhar para os jovens, para as competências, para não olhar... Eu disse que ia pôr as coisas em 3 dimensões, não é? Falei a primeira dimensão. A segunda dimensão é um pouco que o PLM também tocou, a desigualdade social, o desemprego juvenil, não é? Na juventude, desemprego na juventude. Isso tudo contribui para que as pessoas sejam aliciadas. Muito bem, obrigado. Isso é na segunda perspectiva. E depois temos ainda outra perspectiva em que eu já tinha falado por causa da questão das elites, não é? Em que tu tocaste um pouco na questão das elites. Aponta o dedo às elites, porque as elites são coniventes, mas nós não temos provas para apontar dedo a essas elites. Ele fala de pessoas que querem desembarcar, quem são? Nós não podemos estar a apontar dedos assim ou disparar para o escuro. Temos que identificar as pessoas para poder acabar com isso. Nós temos que parar de pensar e atirar tiros de qualquer maneira. Isaac, percebeu? Ontem nós dizíamos que as adjudicações diretas no tempo de Covid era um roubo. Era um roubo. Estavam a nos roubar, estavam a desviar aquilo que era a essência para ajudar a população. Hoje, o Tribunal Administrativo veio dizer que há crime ali. Está comprovado que as adjudicações diretas foi um assambarcamento. Ontem eles negavam, quando nós gritávamos aqui a dizer este é um problema. A Frelimo, vocês da Frelimo negaram, nos injuriavam aqui nos programas, dizerem que não, nós não estamos a dizer a verdade, é aproveitamento político, porque nós somos profetas, somos apóstolos da desgraça. Mas hoje o Tribunal Administrativo detectou nos processos que houve adjudicações diretas. Tu não estiveste aqui semana passada. Camilo, tu não estiveste aqui semana passada. Não estiveste aqui na semana passada por conta da tua conferência. Mas eu quero... Nós acabamos de falar sobre isso. Sim. Nós falamos sobre isso, então... Mas é consequência. Devias ter assistido o programa domingo, onde tu estavas. Pode aqui falar, levantou a mão, acho que queria dizer aqui alguma coisa, tem a palavra. Desculpe, não queria, quero. Tenha a palavra. Obrigado. Mas tenho a dizer de que a discussão desses 2 irmãos, às vezes, provoca sono. Mas nem por isso eu vou continuar a falar. Desculpe trazer, ou por outra, permita-me que traga esta minha interferência, que devia ter sido um ponto prévio. Saudar a Comissão Política e o presidente Ossuf Momade por terem trago o que a maior parte dos moçambicanos esperavam ouvir da RENAM. A data da realização da conferência
da Liga Feminina, que será no dia 28 e 29, e do Conselho Nacional da RENAM, que será no dia 30 e 31 de maio. Dizer de que estão de parabéns e saudamos efusivamente estas datas e esperemos que haja um debate franco como aquele que aconteceu na 23ª reunião ou para outra 23ª sessão da Comissão Política Nacional havido aqui em Maputo no dia 12 de maio. Shrinza, como acabar tanto com a questão do terrorismo havendo a suposta conivência interna? Será que tem como acabar com esta guerra que começou em 2017, outubro de 2017 até a esta altura? Tem como... Primeiro, eu diria o seguinte, não há registro de uma guerra regular ter vencido a guerrilha. Não há registro. Não estou a falar dos filmes do Rambo, de não sei o quê. Falar de guerra mesmo. Conhecimento de causa, onde tu participaste. Então, tem primeiro esta problemática. Segunda problemática é que tem indivíduos que estão lá dentro, que estão a favor dos insurgentes Então, ou de terroristas. Segundo a RENAM, há pessoas, ou seja, há moçambicanos que apoiam esta guerra e se beneficiam da mesma. Sim, sempre houve isso. Eu vou te contar só um bocado. Há bocado mesmo, quando houve este conflito nosso, não foram detectados homens ou para outras forças das FPLM, das Forças de Defesa FDM, que assaltavam, atacavam caminhões, mas diziam de que era não. Então isto para dizer de que é difícil, mas tem que haver coesão entre nós e resolver aquele assunto que já não me recordo qual deles levantou, que é o assunto da discrepância social. As pessoas que estão ao redor daquelas minas, nem água potável, água, não tem. Muito bem, Sr. Shrinza. Augusto Pelembe, portanto, esta narrativa de conivência também não foi apenas trazida pelo Ossufo Moada, mas também pela Graça Machel. Vamos olhar primeiro para a pessoa da Graça Machel, quando diz que esta guerra tem causas internas. Como é que olha para esta posição da Graça Machel? Olhando primeiro para a pessoa de quem disse essas palavras. Não podemos esquecer que a Graça Machel ela está a dirigir uma organização que lida com a sociedade, com o cidadão pacato. E isso lhe dá o direito e a responsabilidade de ter a noção da realidade que acontece no terreno em Cabo Delgado. Isso é muito importante, porque muitas das vezes os nossos dirigentes, porque estão nas secretarias, nos seus gabinetes, às vezes decidem sem estarem dentro da realidade, ou seja, cingem-se apenas em relatórios e não convivem com a realidade. Por isso que muitas das suas decisões não refletem aquilo que é a realidade de Moçambique. E a Graça Machel é uma ativista social e tem plenos direitos, ou tem a convicção daquilo que ela está a dizer. E eu dizia na minha reflexão que uma das principais causas é a exclusão social. São as assimetrias regionais. Tu chegas em Cabo Delgado, de um lado tem uma riqueza astronômica, mas do outro lado uma pobreza extrema. E aquelas pessoas têm noção disso. Estamos em cima de um solo onde tem todas as riquezas, onde o mundo todo fala de Cabo Delgado,
Mas nós, como os donos da terra, como os nativos daqui, nada temos. E como dizia o Camilo, vem os insurgentes, vem qualquer um, chega, coloca uma sugestão e convence aqueles jovens. E aliam-se. Então, eu acho que uma das conivências que ela se refere é a falta de políticas do próprio governo em resolver o problema da população. E isto é muito grave aqui no nosso país. Ou seja, temos um governo que resolve os problemas das elites, mas esquece que nós somos 30 milhões de pessoas e as elites talvez é 1.000, é 2.000 pessoas. Ou seja, sacrificamos mais de 29 pontos alguma coisa de milhões de moçambicanos em detrimento de um punhado de pessoas. E isso causa um descontentamento, causa uma insatisfação, causa uma fraqueza na juventude. Olha, Isaac, se tu queres ver a nossa fragilidade, vai com a tua reportagem, vai ali no Estrela, no mercado, vai ali na Praça de Touros, vai pela manhã 9, 10 nos bairros suburbanos daqui da capital ou da província de Maputo. Tu vais ver jovens, 10, 15, sentados nos muros a bater papo porque não tem emprego, não tem nada a fazer. Então, são esses jovens, são fáceis de ser aliciados e alinhar. Tens de ter noção que teve muitos jovens de Maputo que estão a combater ao lado dos insurgentes em Cabo Delgado. Por quê? Por causa dessa fragilidade, dessas políticas falhadas do próprio governo em termos de resolver os problemas da população. Veja só, o que Ruanda tem de recursos minerais que Moçambique não tem? O que a África do Sul tem de recursos minerais naturais e outros que Moçambique não tem? O que Israel tem? O que Dubai tem que Moçambique não tem? Mas o que difere um país do outro? São as políticas que os governos têm para resolver os problemas dos seus povos. Obrigado, Augusto Pelembe. Camilo da Silva. Como é que avalia, portanto, a narrativa da Graça Machel? Sabemos que ela não é qualquer pessoa. Quando aparece, diz que a guerra tem causas internas. O que, na sua opinião, ela quis dizer com essas palavras? Bom, Graça Machel tem razão. E segundo o que o Pelembe estava a dizer, é que a Graça Machel tem informação privilegiada. Então, só partindo desse princípio, por aquilo que ela é, pela instituição que ela dirige, faz por este Moçambique todo, ela já goza de uma informação privilegiada. Então, eu não faz muito a minha forma de estar e contradizer a uma pessoa, uma personalidade desta natureza, que é a Graça Machel. Então, eu digo que ela tem razão, ela sabe do que se trata e nós já falamos aqui. Acima de tudo, neste país, o que peca efetivamente neste país é esta desigualdade social. Então nós não encontramos uma forma, como disse o Pelembe, políticas para combater essa desigualdade social. Já está-se a fazer alguma coisa em prol disso, mas essa juventude que se diz, digamos, injustiçada ou posta de lado, também tem que contribuir para que a gente acabe com isso. Nós não temos que esperar políticas do governo para poder sair, digamos, desta forma de estar da juventude. A própria juventude tem que se antecipar. A própria juventude tem que tomar a dianteira. Tem que mostrar caminhos que tem que percorrer para poder sair destes muros que o Pelembe aqui falou. A juventude tem que ter iniciativa, tem que ter atitude. Sair e enfrentar aquilo que é a vida. A vida não vem ter connosco, nós é que temos que ir atrás da vida. Muito bem, Shirinza, vou terminar consigo. Acha que há má gestão do terrorismo em Cabo Delgado, Shirinza? Em poucas palavras, para ligarmos para outro tema. Antes disso, eu gostava de comentar um pouco acerca dessa Graça Machel que estavas a falar dela aqui. Não sei se é outra, não é essa que prometeu nos dizer quem matou o Machel? Provavelmente. Então, se é essa, é bom não esperarmos grandes pronunciamentos dela. Então, considera falácias dela. Claramente que ela viu de que o barco está a passar
e precisava de oportunidade para falar. Então, a Renamo considera falácias aquilo que terá dito a Graça Machel, alguém que conhece, diria, a história desse país. Qualquer um, não foste à escola. Até conhecemos a história de quem matou o Mundane, foi tal fulano, enquanto Noé morreu enquanto estava em casa de alguém. Mas ela disse o que o seu líder disse também. Sim, mas ela disse e pergunta para lhe dar detalhes. Não vai te trazer. Mas o meu líder, sei que esteja a falar do presidente general Yusuf Mahamat, está a falar com conhecimento de causa. A Renamo está implantada em todo o país. Todo o país, mesmo em Cabo Delgado, está implantado. Então, ele tem informação, não essa informação de mandar de WhatsApp, não. Informação mesmo. Muito bem. Pelé, alguma reação para fecharmos este circo? Não, eu ainda nem respondi a questão aqui. Está bem, tenha bondade. Qual era a questão mesmo? Se havia ou se há má gestão do terrorismo Ah. no Cabo Delgado. Má gestão. Muito mais. Porque para haver conivência das pessoas que estão fora do campo, se um assistente de um derby de futebol consegue entrar no campo, é porque há qualquer coisa que não está bem. Ou a segurança não está bem, ou o campo não está vetado. Agora, os que estão em Cabo Delgado, inclusive conseguem até filmarem cheio de dinheiro, caixas com dinheiro, a instarem os outros de que é melhor virem aqui, porque aqui há muito dinheiro. O que quer dizer com isso? Muito bem, senhor Shirinza. Pelé, alguma reação em 30 segundos? Talvez concordar com essa afirmação de que há má gestão, porque, olha, criou-se uma entidade, uma instituição que vai cuidar dos... Já se foge-me o nome. Deslocados. Sem ser, mas há uma organização que vai cuidar do desenvolvimento. Não é a DIN. A DIN. Criou-se a DIN. Uma agência. Uma agência DIN que vai cuidar do desenvolvimento da zona norte do país. E até então ainda não vimos o que de novo trouxe para ocupar a juventude, para pelo menos tapar o buraco, ou seja, resolver os problemas, o mínimo dos problemas que inquietam as populações de Cabo Delgado. E também é o mesmo problema do centro, é o mesmo problema do sul do país. Então, quando falta isso, ainda que possamos tentar resolver o problema do norte, mas no centro, ainda continuamos com as assimetrias regionais, a exclusão social. Viemos para o sul, Gaza, Inhambane, sabes, Isaac, eu viajei via terrestre para Chimoio, estava a chover, assisti cenas um pouco chocantes. As pessoas, quando a água caía da chuva, paravam nas bermas a cartar aquela água turva para beber, para lavar. Ou seja, estamos em Inhambane, onde temos uma multinacional, Sazol, no mínimo, está há 15 ou 20 anos, 12 ou 13 anos, a usufruir, a enriquecer graças ao gás moçambicano. Mas a estrada é péssima, as pessoas não têm, naquela zona, mesmo onde está a Sazol, não tem direito à água potável. A Sazol não pode criar condições de ter furos de água para aquelas populações. Então, são essas coisas que trazem um descontentamento das populações. Ora. Muito bem. Ou seja, há um grupo que está sentado aqui em Maputo, há um grupo que está sentado aqui no ar-condicionado, a viver à torto e à direita, mas tem um grupo que está lá a sofrer. E os nossos dirigentes, o pior é que não têm vergonha na cara. Há de ir visitar aquelas populações com uma Land Cruiser dos 12, 15 milhões de meticais. Mas ali está aquela população que nem energia elétrica não tem, nem uma água. Tem a escola para os seus filhos, as crianças têm que sentar no chão. Obrigado, complicado. Sabes, Isaac, isso dói. Aqui,
falar de Inhambane, estamos a falar de 200 ou 400 ou 600 quilômetros. Aqui em Moamba, quando vais para a barragem de Corumana ali, sabes, Isaac, desafio mais uma vez a FTV a fazer uma reportagem. Quando chove, há zonas que quando tu queres passar, a população te manda parar. Podes ficar 1 hora, 30 minutos com a tua viatura parada, porque senão vai turvar aquela água quando o carro passar. E então eles têm que ficar ali a cartar aquela água enquanto não está turva. Mas está dista a 50 quilômetros da presidência, da Ponta Vermelha cá do presidente da República. Então, são essas situações que deixam claro que aqui há um desleixar, a falta de vontade política em resolver o problema das populações. Obrigado, Augusto. Pelé, eu acho que tu ganhavas muito dinheiro em escrever textos de dramaturgia. Não, mas tu dramatizas não, as coisas. deixa, então tens de começar a escrever para teatro. Não, de vou fazer um direito comparado. Gana, por exemplo, é um dos países onde os recursos, quando vendidos, são divididos. Uma percentagem é para a população, é para a solução dos problemas do povo e outra é para o Estado. Agora, aqui, para onde vai? Muito bem, para onde Augusto vai Pelé, o dinheiro? O tempo já nos foge, vamos mesmo olhar para outro tema. Agora falamos do CIP, que defende, portanto, a necessidade de se reformar o quadro legal sobre o financiamento dos partidos políticos, que considera, portanto, excessivamente permissivo e lacunoso para esta organização a falta de uma legislação sobre o financiamento aos, portanto, partidos políticos. Abre espaço para uma situação de falta de transparência e também para possíveis atos de corrupção. Vou até assim, Camilo, portanto, a questão que se coloca é até que ponto a falta desta lei pode, de certa forma, concorrer a ter práticas de corrupção? Antes mesmo responda a esta questão, como é que avalia este posicionamento do CIP de haver uma lei, portanto, que regule o financiamento nesse caso, partidos políticos? Para mim, essa lei é muito bem-vinda. Nós já estávamos a discutir isso internamente, mas pronto, veio uma entidade da sociedade civil, pronto, apesar de eu não ter ainda contacto com a proposta dessa lei, mas para mim é muito bem-vinda no sentido de que os partidos políticos têm que começar a ser transparentes. Os partidos políticos têm que começar a prestar contas, tanto aos sócios, os membros, né, do próprio partido, como também para a sociedade no geral. Essa lei, se for para proibir o financiamento, tem que estar muito bem claro o que é que está a proibir. Dinheiros ilícitos não podem ser para financiar partidos políticos. Por isso é que tem que haver essa transparência, tem que haver, eu até diria, uma auditoria interna para as contas porque é bem-vindo isso, as pessoas têm que saber de onde é que vem o dinheiro e como é que é gasto o dinheiro. Isso também, de certa forma, credibiliza o próprio partido. As pessoas que votam vão saber o que estão a votar, vão ter confiança no que está-se a votar. Portanto, é bem-vindo. Eu ainda não estou contextualizado na proposta dessa lei, mas se for por essa via, para mim é uma das coisas que nós próprios, dentro do nosso partido, queremos fazer com que as coisas aconteçam assim. Em que haja prestação de contas, em que as coisas se tornem públicas. Então, portanto, para nós isso é bem-vindo. É uma coisa que já está no forno, digamos assim. Shrinza, como é que olha para essa questão de se criar uma lei, portanto, que regule esse financiamento aos partidos políticos? É benéfica? Primeiro, permita-me que saúde ao doutor professor Adriano Novunga, que é um dos docentes professores na UEM, para o curso de Ciência Política e Administração Pública. Dizer de que continua muita força, a luta que está fazendo é a mesma luta que o saudoso presidente Jacama estava a fazer e que só foi entendido e compreendido depois da morte. Pena que não há uma continuidade. Continue. Pena que não há uma continuidade dentro do vosso partido. Não sei. Sabes de que nós temos uma pasta
que nós chamamos de que é pasta da SIC. Daqueles membros que não podem serem falados são membros. Para o indivíduo saber o que é que se passa em sua casa é porque faz parte da sua família. Estás bem-vindo, Camilo. E obrigado por essa contribuição. Então, dizer de que em Moçambique nunca faltaram leis. O que temos aqui demais são leis. O cumprimento delas é que traz conflitos internos. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Vê na lei, no pacote eleitoral, de que os partidos políticos concorrentes são financiados a quando da campanha, a quando do processo eleitoral. Mas o processo eleitoral inicia e quando já estás quase a terminar a campanha, faltando 2 ou 3 dias, é quando o dinheiro chega aos partidos políticos. Quando é que vais ter tempo de encomendar uma camiseta para o seu membro, um brinde para o seu membro? E esta lei também há de vir pôr tudo limpo. Porque andamos aqui de que, afinal, de que é proibido o financiamento de pessoas de fora financiarem partidos políticos, assim como partidos políticos congêneres financiarem os seus irmãos. Mas vimos de que é o contrário. Em 2018 e 2019, em cada poste de iluminação ou das TDM, vias lá uma bandeira vermelha. E ficamos a saber de que aquela bandeira vermelha foi o resultado dos 10 milhões que um partido recebeu aqui. Entre nós aqui, os 3, um partido recebeu isso. E qual foi esse partido? Esse partido? Não, deixa o Camilo descansado, por favor. Deixa o Camilo. Camilo, está-te a provocar, mas não ligues. Não. Receberam e vão responder. É, Frelimo. O que eu estou a tentar dizer é todos os dias é que nós não discutimos pessoas, discutimos assuntos. Quando esse você começa assunto. a discutir pessoas, Eu o que não eu quero estou dizer, estamos a discutindo. falar desta lei de financiamento de partidos políticos. Para mim, eu acho que os partidos políticos não têm que ficar à espera de mão estendida. Os partidos políticos têm que se tornar autossustentáveis. Os partidos políticos têm que criar condições de poder entrar dinheiro. Porque, neste momento, o maior encaixe dos partidos políticos são as contribuições das cotas. Mas o partido político não faz grande coisa. O Chirinda está à espera de dinheiro, de financiamento de partido político para ir comprar camiseta. Desculpa, que partido político é esse? Partido político tem que produzir dinheiro para não ficar à espera. O partido político, durante esse tempo todo, tem que produzir coisas para poder se autofinanciar. O dinheiro que vai para o financiamento de partidos políticos é só um acréscimo. Você não tem que ficar à espera disso. É isso que nós temos que discutir. Nós não temos que discutir isto, o partido fez aquilo, o partido... Não é isso que estamos a tentar discutir. Estamos a discutir em que tem que haver esse tipo de políticas internas do partido, haver prestação de contas nos partidos, para que as coisas se tornem transparentes. Eu que contribuo no meu partido tenho que saber para onde vai o meu dinheiro. O que é feito com o meu dinheiro? Isso é que essa lei é para isso. Agora, o resto são badelas que aqui o meu ilustre Chirinda está trazendo. Que me deres a palavra, a não ser que seja distraído, sempre que me deres a palavra, o meu grande amigo Camilo Silva sempre me interrompe. Não, interrompe quando tu começas a entrar Está a falar de produzir, quer que os partidos políticos produzem. Ele tem razão. Assim como produziram 10 milhões. Tem um bandido assassino que financiou a eles. O tal, como é que chama aquele? É o Joy, como é que é? Aquele John Bostan. Aquele é um bandido assassino que financiou. Ele quer que todos os partidos sejam como o partido dele. Essa lei é bem-vinda e deve haver cumprimento no espírito e letra
dessa lei. Muito bem. E não haver o que está a haver aqui. Outros são proibidos a terem financiamento de fora e outros estão a receber e inundar este país, fazerem de contas de que isto aqui é Coreia do Norte. Muito bem. Augusto Pelembe, qual é a sua opinião em torno deste assunto? Bem, a lei é bem-vinda, não é? Porque se fores a olhar a colocação do CIP, nos termos da transparência. Porque muitas das vezes os partidos políticos recebem financiamento de empresários e quando alcançam o poder há uma interferência direta no desenvolvimento do país, de uma autarquia ou de qualquer lugar. Os que financiaram impõem algumas condições em detrimento de outras pessoas. Então, ao se criar uma lei que obriga as auditorias, isso vai fazer com que saibamos nos relatórios quem financiou. E quando chega a hora de fazer-se auditoria no próprio governo, no próprio Estado, porque se hoje assistes essa onda de corrupção, adjudicações diretas, tu se questiona por que é a mesma empresa a ganhar, por que é o fulano, por que tudo vai para as mesmas pessoas. Mas se fores na surdina e perceber o oculto, vais ver que aquela empresa sempre ganha os concursos. Aquelas pessoas que sempre são os mais privilegiados são as pessoas que na altura da campanha são elas que financiaram aquela organização. Não podemos negar que se o Bustani investiu 10 milhões no Partido Frelimo para a campanha, é porque ele tinha noção dos favores futuros que ia ganhar a Frelimo no poder. Ao comprar uma Land Cruiser e oferecer o candidato Filipe Jacinto Nunes, ele tinha noção que se este senhor ganhar eleições, é normal que ele vai ter que me agradecer. Ou seja, todos os projetos, todas as intenções que eu tiver dentro de Moçambique, vou ser privilegiado, porque eu te fiz ganhar, eu te ajudei a chegar... O clientelismo. Eu te ajudei onde você está hoje. Então, quando o CIP coloca a visão de uma lei de transparência, da auditoria, de demonstrar quem são os financiadores, é mais olhando este lado de transparência, de políticas públicas acertadas, para evitarmos o que hoje as adjudicações diretas... Aliás, isso até ajuda a, digamos, não sei se é esse o termo, despartidarização com o governo. Exatamente. Não sei se está a perceber. Então, essa lei vai ajudar a de haver uma linha muito bem vincada de separação desses, digamos, poderes, não é? Uma coisa é o poder político partidário, não é? Outra coisa é o poder político governamental, Sim. Estado, não é? Então, essas políticas vão criar esta separação, em que nós já podemos identificar através dessas auditorias isso tudo que tu acabaste de dizer. Sim, sim. Então, esta lei é bem-vinda, embora tenha que concordar com o mais velho Xerinza quando diz que temos muitas leis, mas muitas delas são ineficazes, porque há uma promiscuidade entre o Estado e os partidos. Isso faz com que muitas das vezes as leis sirvam para alguns e para outros não. Ou seja, para os mais fortes a lei não funciona, só funciona para os mais fracos. Então isso é complicado, mas temos que ter fé e acreditar que o futuro nos reserva melhores dias, e se essa lei conseguir passar, pode trazer benefícios para a sociedade moçambicana. Muito bem, tenho aqui a indicação que o tempo não está a ser muito nosso amigo a esta altura. Eu vou pedir aqui ao Sr. Xerinza para que dê as suas últimas considerações finais. As minhas considerações finais centram-se no que nós devemos
fazer para a mudança. Temos que mudar este regime. E para mudar este regime é só pensarmos no dia 11 de outubro o que devemos fazer. Muito bem. Senhor Camilo, últimas considerações? Bom, no cômputo geral é isto que nós temos que ir atrás, ir atrás das políticas públicas, fazer com que as instituições funcionem, ir à procura do profissionalismo, do brio, da ética do servidor público, para que as coisas funcionem como deve ser. É este apelo que a gente faz neste programa todos os dias, para que essas atrocidades, esses atropelos deixem de existir. E o melhor fiscalizador disto somos nós. Augusto Pelani. Bem, eu queria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção ao senhor Calixto Costa. É assim, é duro quando nós, jovens, cidadãos comuns, sacrificamos uma vida, trabalhamos duro para construir uma casa, para comprar uma viatura e pagamos as nossas taxas, cumprimos com as nossas obrigações fiscais e temos um governante que não faz valer a confiança que uma parte dos cidadãos lhe deram. A Matola hoje está um campo deserto, ou seja, como eu sempre digo, os nossos carros são barcos, nós vivemos como peixes. É duro, sabes? As pessoas têm que sair a nadar das suas casas, ir investir na paragem, colocar sapatos, porque não podem usufruir, porque o município não sabe gerir. Não pode construir valas de drenagem para escoamento das águas. Quando constrói as estradas não tem bermas, não tem drenos para a água ter o seu caminho. Tem ali na Mafureira, que desafio mais uma vez a vossa televisão a fazer uma reportagem. Não sei o que a ANE está a pensar que estão a fazer ali na Mafureira. Cobre está dentro das águas. É uma vergonha. Eu acho que o que está acontecendo na Matola é um certificado de incompetência ao senhor Calixto Costa. Infelizmente, Camilo, tenho que dizer que esse certificado também vale para o seu partido, porque se o Messi, o Ronaldo ou o Darwin do Benfica não está a render nesse dia, tem que ser substituído. E a lei permite isso. E se estão a deixar Calixto continuar com aquelas barbaridades, é porque são coniventes. Então, a Matola, nós estamos entregues ao sofrimento e temos um presidente que não tem soluções. É complicado. Muito bem, complicado é quando chega essa hora de dizer bye-bye. Digo obrigado aos meus convidados. E assim que esteve sempre ligado a este programa, portanto, o debate político. Gratos pela atenção dispensada. Quando for à cama, tenha bom descanso.